E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma coisa bem intuitiva, mas que ajuda bastante você deixar sua planilha mais organizada e mais direta para você mesmo e para algum usuário que porventura vá utilizar sua planilha, que é a formatação condicional, que vai deixar suas células com cores e características diferentes de acordo com o critério que você estabelece e se esse critério é atingido ou não pelas células. Para mostrar como é que a formatação condicional funciona, eu tirei essa tabela aqui do site do Banco Mundial, que eu coloquei, vou colocar na descrição aí do vídeo, que é o PIB de cada um dos países do mundo nesses 5 anos. E aí eu também dou a dica para vocês sobre esse site do Banco Mundial, sempre se estiver fazendo um trabalho só sobre aspectos sociais ou econômicos de vários países do mundo, dê uma olhada nesse site porque é sensacional. Os dados são bem abrangentes, com diferentes regiões, países e anos. E é bem completo e pode ajudar bastante vocês. Além disso, você consegue filtrar já direto no site e as tabelas já podem ser fornecidas em outros formatos que não no Excel ou já diretamente no Excel. Então é bem legal esse site, eu super recomendo. Fica a dica aí para vocês. Bom, a formatação condicional está aqui, página inicial, formatação condicional, estilo. Vocês vão ver que é realmente estilosa a formatação condicional. Então a primeira coisa que tem que fazer é selecionar o conjunto de dados que você quer aplicar essa formatação condicional. Qual conjunto de dados que você quer colocar uma condição para que elas tenham uma determinada característica. Então eu vou estar selecionando aqui o PIB em 2010 de todos os países do mundo. Selecionei a coluna inteira. E aí eu clico aqui em formatação condicional. Vocês vão ver que aqui abre 5 abas com diferentes tipos de formatação condicional. E aqui esses 3 itens que eu vou explicando conforme eu for passando pelo vídeo. Então, vocês estão vendo que é bem intuitivo formatação condicional. Tá com as frases bem explicadas. Então, aqui no caso, aqui, realçar regras das células. E aqui tem vários tipos de critérios que você pode colocar para realçar as células com uma cor, caso elas atinjam esses critérios. Então você pode vir aqui em é maior do que. Então eu quero selecionar que fique claro para mim quais são os países que têm um PIB em 2010, tiveram um PIB em 2010, que ultrapassaram 1 trilhão. Ou seja, colocar formatar células que são mais do que 1.000, porque aqui está em bilhões de dólares, então eu quero 1.000 bilhões, que seria 1 trilhão. Então você já vê que já selecionou aqui a Austrália, já pintou a Austrália de uma maneira diferente, porque ela superou esse valor, ela superou essa condição, satisfez essa condição de ser maior do que 1.000, 1.141. E aí aqui do lado direito você vê como é que a cor, como é que a célula vai ficar se ela atingir essa condição. No caso aqui já vem automaticamente o preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Mas aqui tem outras opções e você também pode fazer um formato personalizado do jeito que você quiser, do jeito que a sua criatividade ou padrão que você tenha na sua mente, você pode colocar ali no formato personalizado. Então você aperta OK. Pronto, agora todos os países que atingiram aí 1 trilhão em 2010 vão ser selecionados. Ali o nosso Brasilzão ali com 2 trilhões, Canadá com 1 trilhão e 600 mil bilhões, China com 6 trilhões e por aí vai. Aí eu quero colocar outra condição também nesse conjunto de células, como eu quero selecionar os países que tiveram um PIB em 2010 menor do que 10 bilhões. Então eu vou colocar aqui 10. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado com o preenchimento que você coloca, os critérios que você coloca, para que eles não se sobreponham e aí fique uma coisa meio bananada e você se confunda. E então toma cuidado com os valores que você coloca de formatação condicional e as cores que você coloca. Então eu vou colocar aqui em preenchimento amarelo, texto amarelo escuro. Pronto. Aí aqui Andorra, Antigo Bermuda, Armênia, Aruba, todos eles fizeram esse critério de tiverem um PIB menor do que 10 bilhões em 2010. Então agora essa coluna aqui tem 2 critérios. Eu posso vir aqui
e gerenciar essas regras. Eu cansei ali, não é certo 10, então eu posso vir aqui e modificar elas. Modificar tanto essa quanto essa. Então eu clico nela, editar a regra. E aí é que eu posso, depois eu vou explicar essa janela para vocês, posso vir aqui e fazer o que eu quiser para editar essa regra. Tipo, eu vim aqui e mudar para 20. Caramba, o que eu apertei aqui? Vim aqui e colocar 20. E aí eu posso vir aqui e mudar a seleção. Eu quero que seja 20, mas eu quero que seja em 2011. Eu quero saber em 2011 quem teve um PIB melhor do que 20 bilhões de dólares. Então temos aqui Afeganistão, coitados, né? Albânia, Andorra e por aí vai. É bem intuitivo mesmo esse negócio de formatação condicional. E aí também lá no gerenciar regras você pode vir aqui e excluir as regras. Como está selecionado 2010, só vai aparecer a seleção atual aqui, como vocês podem ver. Mas eu posso vir aqui e colocar esta planilha. E aí ele vai mostrar também a regra que está sendo aplicada em 2011. Então eu vou clicar e vou excluir as duas regras, porque eu quero brincar de outra maneira com elas. Então é bem intuitivo aqui essa parte de realçar regras de células. Além dos dois que eu já mostrei, está entre também é bom quando você tem um limite superior ou inferior. É igual. Texto contém, data que ocorre, valores duplicados. Esse texto contém é muito importante. Não aqui, porque aqui a gente está tratando de nomes de países e nomes de países são únicos. Mas às vezes você tem um código que é um texto. Só que esse código ele segue alguns padrões. Então às vezes eles têm trechos que são similares entre si. Então você pode colocar um texto que contém para procurar todas as células que tenham aquele código com aquela região, com aquelas letras que você está querendo. Por exemplo, se eu selecionar todos os países e eu colocar aqui um texto que colocar aqui todos aqueles que contenham o TAN no final, né? Uzbequistão, Turcomenistão. Então é bem importante esse texto que contém, também ajuda bastante, porque às vezes você não está com os dados em valores numéricos. Então isso pode te ajudar quando você estiver tratando com dados em textos. E você pode vir aqui e já limpar diretamente, né, das regras das células selecionadas, no caso ali country name, ou da planilha inteira. Então, mas toma cuidado para não clicar, dar um misclick aqui, clicar no errado, porque senão você vai apagar da planilha inteira e aí depois não lembrar que você fez isso. Ter todo o trabalho para colocar de novo. Então, cuidado quando for usar isso daqui. Bom, dito sobre essa parte de realçar regras de células, também existe uma coisa bem similar, que é regras de primeiros e últimos. Então, você tem lá 10 primeiros 10%, 10 últimos, últimos 10%, acima da média, abaixo da média. Então vamos selecionar, por exemplo, os 10 primeiros. Eu quero saber quem teve os 10 melhores PIBs em 2010. Eu posso vir aqui e alterar também, se eu quiser saber os 15 melhores, os 20 melhores. Então é bem intuitivo também. Dá um OK aqui. Então vai selecionar os 10 maiores ali. A gente sabe que o Brasil é um deles, Canadá, China, França, Alemanha. Então é bem legal essa parte também de realçar primeiros e últimos. Então deixa eu vir aqui limpar. E aí aqui não sei se vocês notaram, mas também tem aqui embaixo mais regras. Eu normalmente, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, é fazer as minhas formatações condicionais utilizando mais regras. Porque no mais regras tem todas as regras de formatação condicional. Então você acaba tendo mais controle sobre a formatação condicional que você está fazendo. No caso ali, como eu selecionei a partir de realçar células que contém, ele já vem aqui direto. Mas existem todas as outras formatações condicionais, estão cada uma dessas abas aqui. Então você vem aqui e coloca, por exemplo, valores das células que contenham aqui
texto específico, datas que ocorrem, como eu mostrei para vocês lá. E também abre outras possibilidades, como por exemplo vazias, não vazias, erros, sem erros. Se clicar aqui em erros, essa parte some, já altera. Aí você pode vir aqui e já fazer a formatação que você quiser para esse determinado critério. Então eu normalmente gosto de vir aqui e mexer no mais regras, porque eu acho que eu tenho mais controle sobre o que eu estou fazendo. Como vocês viram, como eu selecionei primeiros e últimos, vai aparecer aqui primeiros e últimos. Então cada uma dessas abinhas aqui é cada uma dessas abinhas daqui. Mas aqui você tem mais controle, como eu falei. Dito essas duas primeiras, que elas estão separadas por um tracinho aqui, e existem essas três outras aqui que elas operam de uma maneira um pouco diferente. Nesse caso aqui, eu vou selecionar 2010 inteiro de novo. E aí eu vou colocar a formatação condicional de barras de dados. Aqui, nessas opções, ele basicamente é a opção de qual cor que você vai utilizar. Isso vai ser um preenchimento sólido ou um preenchimento gradual. Vou colocar esse azul aqui com preenchimento gradual. Aí você vai ver que a barrinha, por exemplo, da Argélia de 161 bilhões de dólares é bem menor do que a da Austrália, que é de 1 trilhão 141 bilhões de dólares. Então a barrinha ela vai aumentar de acordo com um critério. E qual que é esse critério? Como você colocar automaticamente esse critério de barra de dados, o critério que ele vai utilizar vai ser em relação ao maior valor da coluna. Então, qual que é o maior valor da coluna? A gente sabe que o maior PIB do mundo é dos Estados Unidos. Então, você pode ver que a barrinha dele está até o fim. No caso aqui do Reino Unido, é grande, mas está longe ainda. Então, esse é o critério automático. E esse é um dos outros motivos pelos quais eu gosto de mexer no mais regras. Deixa eu vir aqui limpar essa regra. Porque lá eu posso colocar as opções que eu quero da barra de dados também. Então eu vou aqui em mais regras. E aí aqui eu posso mexer em tudo que eu quiser e qual que vai ser o meu critério para fazer as barras. Então, por exemplo, qual que é o valor mínimo que eu vou colocar? Valor mais baixo, 10. Eu não quero que ele faça barras mínimo, desculpa. Eu não quero que ele faça barras para nenhum país que tenha um valor de PIB menor do que 100. E aí eu vou colocar aqui também um número máximo de 1000. Então, ele vai fazer barrinhas indo de 100 a 1000. Se o país atingir 1000, a barrinha vai estar completa. Se o país não atingir 100, não vai aparecer nada. Então, dá um OK aqui para vocês verem como fica. Por exemplo, aqui no caso, tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos estão com 100% da barrinha cheia. Mas agora, por exemplo, Uganda não aparece. Ucrânia está lá embaixo ainda. Vietnã também está quase no limite. Então, é importante você saber mexer ali no mais regras. Outra coisa legal que também dá para você fazer em relação a essa barra de dados, além de todos esses critérios que você pode mexer aqui, é mexer em valores negativos e em eixo. Então eu posso colocar para valores negativos como é que a minha barra vai aparecer. No caso aqui, obviamente vai ser vermelho. E aí eu posso colocar onde é que vai estar meu eixo dessa barra. Posso colocar no ponto médio da célula, por exemplo. Então deixa eu dar um OK aqui. E aí vai aparecer um ponto médio. Isso é muito bom quando você está tratando, por exemplo, de prejuízo e lucro. Quanto que foi prejuízo no mês, lucro no mês? Deixa eu trocar aqui para menos 10. Opa, menos 1000. Aí já vê que aparece ali um vermelhinho, né? Então é bem legal isso para quando você está tratando de dados econômicos, como lucro e prejuízo. Bom, esse mesmo tipo de ideia do barra de dados pode ser utilizado para escalas de cor. Escalas de cor nada mais é do que você pensar num farol verde, amarelo e vermelho, um farol de trânsito. Então ele vai fazendo uma escala. Aqui nesse caso dessa primeira, valores muito baixos vão ser vermelhos, valores razoavelmente vão ser amarelos, aí vai subindo gradualmente até verde. Então você está vendo aqui.
Andorra, por exemplo, que tem um PIB bem baixo, de 3 bilhões, está vermelho. Agora que a Argélia já aumentou um pouco, então a Argélia já aumentou um pouco, então está 161 bilhões e está amarelinho. A cor da Austrália já está um amarelo um pouco mais para verde. Cadê o Brasil? O Brasil aqui já está uma coisa mais estranha, tendendo mais para o verde. Japão já está um verde mais verde. Cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos está verdão ali, está bem palmeirense os Estados Unidos. Então já estabeleceu um critério de cores ali. Isso é bom para também deixar bem intuitivo para você. Poxa, nesses meses aqui a gente atingiu, então tá falando verdinho. Nesses meses aqui não. E aí, além, como eu já falei, eu vou vir aqui para mais regras e eu vou alterar como é que eu estou fazendo essa parte de. Cliquei errado aqui. Escala de cor. Quais são os valores que eu vou atribuir para cada cor? Quais são, por exemplo, 10 vai ser verde, 9 vai ser vermelho e por aí vai. Então você pode vir aqui e escolher escala bicolor, escala tricolor e qual que é o valor mais baixo? Vai ser, sei lá, X, valor mais alto, Y. E aí você pode alterar de acordo com que as cores apareçam de acordo com o seu critério, de acordo com os números que você considera ideais ou não ideais. Então vem aqui no mais regras e mexe aqui. Essa é a dica que eu dou bem valiosa para vocês. Então escalas de cor também é bem tranquilo. E conjunto de ícones, que aí é uma coisa mais bonitinha ainda, que é setinha vermelha, setinha para cima, um farolzinho verde, um farolzinho amarelo, um farolzinho vermelho. Aqui barra de dados, ó, tipo, barra de dados não, como se fosse um Wi-Fi aqui, um reloginho, uma estrelinha. Então vamos selecionar esse de farol, o semáforo de 3 cores aqui. Tudo vermelho. Você vê que quase tudo vai ficar vermelho. Agora a China ali, ó, amarelinho, que já são 6 trilhões. O único que eu acho que vai aparecer verde vai ser os Estados Unidos, realmente. Inclusive ali é o Reino Unido vermelho. Então esse critério automático do Excel não é bom. Então vem aqui e mexe no mais regras para você brincar de verdade com o que você quer. Porque aqui ó, aparece o ícone. Quando o valor for tanto, maior, igual, aqui no caso está porcentagem, você pode alterar para número ou fórmula. Você pode brincar aqui com seus ícones da maneira que você quiser. Então vai no mais regras e mexe lá. Essa é a dica que eu dou para vocês em relação à formatação condicional. Acho que é a dica mais valiosa. Além de tomar cuidado quando você for limpar regras. Você pode vir aqui também colocar uma nova regra já diretamente. Vai aparecer todas as opções de formatação condicional que o Excel te oferece. E também sabe mexer aqui no gerenciar regras. Porque aí aparecem todas as regras que você quer. Você pode alterar os intervalos na qual ele está sendo aplicado. O formato dessa formatação condicional. E por aí vai. Então eu acho a formatação condicional uma coisa bem interessante. É bem visual mesmo. E normalmente apresentações de trabalho ou de escola necessitam que sejam coisas visuais. Então é muito importante você saber fazer formatação condicional. E para si mesmo, você está tratando muitos dados. E aí você pode acabar esquecendo de marcar um determinado dado. Então se você utilizar a formatação condicional, o Excel vai lembrar para você. E é sempre bom confiar na inteligência computacional nesse caso, né? Ao invés de ficar utilizando sua própria mente. Então, utilize formatação condicional sem parcimônia. Né? Aliás, com um pouco de parcimônia para não ficar uma árvore de Natal essa planilha, mas da maneira correta é uma ferramenta bem legal e bem útil. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Qualquer sugestão ou dúvida é só colocar aí embaixo nos comentários. Obrigado, até a próxima.